Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos ao de PranaCast. Vamos hoje receber um convidado especial aqui, mas antes eu queria deixar uns recadinhos para vocês. Na sexta-feira agora nós teremos a vivência, né, ali o nosso webinário de Feng Shui, onde vou dar uma super aula para vocês e além de dar a super aula, ainda vocês vão ter ali, né, alguma premiação, vai ter uns brindes ali, então não deixe de participar. O link está na bio do Instagram. Deixa eu ver se entrou lá no Instagram, falando no Instagram. Deixa eu ver se está todo mundo certinho lá. Deixa eu ver aqui. Acho que entrou lá no Instagram, tá tudo certo. Muito bem. Então, não deixe de participar. O link está na bio do meu Instagram, tá? Tá como webinário de Feng Shui. Então, não deixe de participar, que vocês vão ter muita coisa para aprender lá. Vai ser muito legal. Então, bem-vindos, né? Daqui a pouco nós vamos trazer nosso visitante de hoje, né? Quem não conhece ainda vai conhecê-lo hoje, o nosso querido Arlindo Marcon. Ele é ministrante de curso sobre resgate de fractais de alma, facilitador de vivências e rodas de cura com desdobramento múltiplo, idealizador e facilitador de grupos de estudos regulares e atendimento social em apometria, terapia de vidas passadas, resgate de fractais de alma, formado em Reiki 1, 2 e 3. É a pessoa aí, ó. Gente, se eu for ler o currículo dele aqui, eu vou passar a noite só falando o que ele faz. Nós vamos trazer ele para contar para nós exatamente o que ele faz, porque o currículo dele é grande e maravilhoso. Certo? Então, sem demoras, vamos trazer o Arlindo aqui para nós conversar hoje sobre esse mundo, né, esse universo de terapias que ele trabalha. Vamos aprender um pouquinho com ele. Então, super bem-vindo, Arlindo Marcon. Boa noite. Boa noite, querido. Obrigada por ter aceitado meu convite. O Arlindo é super ocupado, gente. Se vocês não conhecem ele, eu tive lá no espaço dele e realmente é uma pessoa ocupada, mas a gente conseguiu ajeitar um horário, né? Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Com poder certeza. levar um pouquinho de informação aí para o mundo, né? Com toda certeza. Muito bem-vindo. Conta para nós, né, um pouquinho do seu background, como é que você chegou na espiritualidade, né? Você já foi desde criança, ou se foi uma transição, como é que foi para você? Eu tenho duas fases distintas, até os 40 e depois dos 40. Né? Até os 40 eu cresci numa família católica, como todo mundo, mas meus pais eram médios, né? Então dentro de casa era comum minha mãe incorporar, a gente ficava tendo papo com os antepassados, ou com as coisas. Então, assim, falar com espíritos era uma coisa muito normal para mim. Você não tinha, né? Ninguém morria, todo mundo continuava. Então, para mim, essa continuidade era uma coisa natural. Então, nunca, ao contrário do que eu via dentro das religiões, né? Se nasce uma vez, não tem antes, não tem depois, eu falei, cara, não... Por isso que eu não conseguia me encaixar muito dentro de religião. Só que dentro de casa tem os fenômenos poltergeist, né? Quando tinha coisa voando, coisa andando. Então, também cresci num ambiente bem diferente dos espíritas normais. Mas, assim, eu nunca consegui, né? Minha mãe frequentava alguns centros, eu ia, mas não, pouquíssimos lugares. Eu, junto com ela, consegui ficar um tempo ali, mas eu ia, assim, muito para ajudar ela. Ela atendia, né? Eu nunca fui médico de incorporação. Então, eu ficava ali, às vezes, na assistência, levava lá o papel, a água, a caneta, a água, ajudava a organizar a bagunça, né? Mas não era trabalhador do centro. Então, às vezes, eu ia de voluntário com ela e ficava por ali. E aí, depois, né? Depois que eu montei minha empresa de consultoria, né? Passei 40 anos de informática, e aí esquece, porque aí é cliente assim para baixo. TI, a gente usa o fim de semana para poder trabalhar, para fazer implantação. Então, era uma... trabalha com tecnologia também. Sei como é. Então, assim, não tem vida social, não tem nada. Então, não tinha uma rotina, não dava para criar rotinas. Né? Parou tudo, você tem que sair correndo, é meio que 7 por 24. E meu último emprego foi num banco, em inglês. E aí o cara já não chega. Aí montei uma consultoria para trabalhar com um mercado médio, pequeno, né, para poder focar, mas só que aí também tinha 40 clientes para atender, não sei o que, foi. E chegou uma época que, assim, eu trouxe 3 sócios para a empresa, tinha 45 contratos, mais uns 20 clientes avulsos, 15 funcionários, cara, não tinha assim, não saía antes da meia-noite do escritório.
E aí teve um ano em particular que, assim, tinham 4 ou 5 pessoas que tinham a chave do escritório. Um dia a gente chega, né? Alguém entrou de madrugada, desmontou os computadores, pegou aquela mochilinha, né, do iFood, colocou todas as placas-mãe, HDs, não sei o quê, deixou só as carcaças ali. Né? Nossa! Isso foi em março, aí quando chegou maio, cara, estava num estresse, assim, eu tinha um cliente corporativo com 2 funcionários no caso que só eu cuidava. Aí tinha, né, todos os outros e tinha mais um braço de web, que só eu cuidava. Aí eu peguei toda a empresa que eu tinha montado, dei para aqueles pessoas, falei, toma, fica para vocês, eu vou cuidar só de web desse cliente. Né? Passei a ganhar mais, trabalhar menos, com menos esforço, falei, joia. Aí, 2, 3 meses depois, me separei. E foi assim o tempo. Aí aquele meu cliente corporativo foi vendido, 85% do meu faturamento foi para o espaço. Né? E eu fui um dos segundo maior desenvolvedor de websites aqui no Brasil. Então, eu tive a minha época de garoto de programa, né? Então, eu passava garoto de programa. É verdade. Porque eu já trabalhava com sites dinâmicos, com banco de dados e tudo mais, desde quando começou a internet no Brasil. Em 99, eu tinha um portal do setor agropecuário todo dinâmico. E só que aí eu comecei, né? Tinha pouca coisa para fazer de dia, a parte de programação você precisa estar um pouco mais focado. Então, eu meio que da meia-noite às 6 era programador. Começava aí 8, 9 horas da noite até 4, 5 horas da manhã, às vezes. Só que nessa época comecei a beber demais, beber demais, beber demais, beber demais. Aí chegou um dia, eu falei, chega, né? Cruzei com um amigo meu que tinha saído do banco também, que tinha um projeto para fazer juntos. Olhei para ele e falei, não sei o que você está fazendo, mas gostei do resultado. Aí me mandou lá para um lugar qualquer, não sei o quê, fui lá sem saber o que ia rolar. No final do dia, eu descobri, quando cheguei em casa, lá no Cadeia ainda, não tinha Google, que eu tinha participado de um ritual de ayahuasca. Né? E a ayahuasca é uma ferramenta usada pelos xamãs para fazer expansão de consciência, né? Essa conexão com um dono maior. E aí, comecei a frequentar o espaço, acabei ficando lá para ajudar os que vieram depois de mim, e já que eu fui acolhido, então, em retribuição ao que me deram, eu fiquei para ajudar os próximos, ajudei a construir um espaço, e 3 anos depois a gente tinha um local para atender 200 dependentes químicos ali, quase todo fim de semana. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a ter contato com coisas que eu não tinha, porque minha mãe era espírita, tá? Eu não encaixava ali naquela caixinha. E aí fui ouvir música xamânica, eu nunca tinha ouvido um mantra na vida, fui ter o primeiro contato com um ritual de mantras dentro do ayahuasca, era acessei todas as minhas partes hindus e não sei o quê. E aí fui estudar o xamanismo, depois fui fazer formação em terapeuta xamânica, o Reiki 1, 2, 3, 4, Mindful Healing, Light Healing, cura quântica. Aí eu fui passando por ele informações, e num determinado momento eu passei um ano como diretor de TI lá no Inhotim, lá em Minas, lá em Brumadinho, que tem um museu de arte contemporânea, o maior do mundo, diga de passagem. Quem não conhece, recomendo. E aí, isso foi 2012. E eu já estava nessa época com um monte de estudos e práticas. Aí, quando eu voltei para São Paulo, fui um dia passar no espaço da cidade. Agora, pelo lado, fiquei um ano lá, você não tem nada, cidade muito pequenininha, não tinha nada. A Igreja Católica, a evangélica, só. Aí eu passei, né, para dar uma limpeza energética. E aí tomei uma chamada. E aí, chamada, vai começar quando, né? Falei, Fui trabalhar no espaço da Cida, já me jogaram lá na sala de obsessão e cirurgia espiritual. E aí a Cida começou a fazer os cursos de apometria com o Godinho, na mesma época que eu estava fazendo uma formação de psicoterapeuta reencarnacionista, um processo de regressão através de indução, não por hipnose. Você está inconsciente o tempo todo falando com... legal, safismo. É muito e interessante. Aí, a gente começou a estudar apometria dentro do espaço, entre o pessoal da casa, se tratar, e depois a Cida ofereceu isso como atendimento também nos trabalhos que ela tinha. E aí eu estava no finalzinho já da formação do psicoterapeuta reencarnacionista, eu falei, cara, tivesse ido para apometria, não tinha feito esse curso. Não que não vale a pena, vale, em alguns pontos eu até uso a regressão terapêutica hoje, mas depois que eu faço a faxina. Porque no tempo, às vezes, eu gasto 1, 2 horas para fazer uma regressão, para acessar uma história. No resgate de alma, no xamanismo, nessa hora eu faço 2, 3, 4 acessos, às vezes. Mas rápido. Né, eu acessava bem mais histórias. Então, eu conseguia resolver mais problemas e trazer o paciente curado muito mais rápido do que fazendo só por regressão. Então, hoje, depois de fazer vários tratamentos, né, sobrou algum perinho, eu falo, vem cá,
deita aqui na máquina e vamos lá buscar. Aí eu faço ele ir buscar. Mas nesse caso, então eu estou usando a regressão como a cereja do bolo quando precisa. E 99% das vezes eu não preciso. Finalizar, né? Isso, finalizar o processo. Pessoas que são estudantes espirituais, que precisam de contatos maior, uma coisa, então eu vou usar esse recurso mais para isso, tipo, não para tratar trauma. Já foi ruim para você, você já viveu aquilo, eu vou fazer você reviver todo aquele sentimento, aquela emoção de novo. Nossa, gente, olha, eu já fiz e eu não sabia, sabe, assim, quando eu fiz a regressão, eu não sabia que você sentia até a dor física. Tudo. Fiquei apavorada, eu falei, gente, eu não sabia, eu achei que você relembrava, né, o que aconteceu. Eu vivi tudo 100% ali, é forte, a pessoa tem que estar preparada. Na apometria, então, dentro da regressão, quando a pessoa tem um mental muito forte, alguma coisa, eu vou ter que atender alguém, que nem vou atender você que está em Miami. Eu tô como é que eu vou fazer a regressão com você? Ah, foi pelo Zoom. E se cair a ligação? Tu fica regredido aí, que tinha perdido lá de dentro. Tem gente que faz, eu não arrisco. Não acho que não vale a pena colocar a vida do paciente em risco. E aí o que a gente faz? Tem uma técnica que a gente chama de regressão à distância. Pô, peraí, eu vou chamar aqui a Renata, vou botar ela aqui do ladinho, vou pedir para ela lá, para o seu mentor, mostrar para ela o que precisa ser tratado. Então, ela está regredindo por você. Uhum. Dentro da apometria, a gente chama isso de captação psíquica. Basicamente, o efeito é o mesmo. Eu pego um terceiro treinado. A pessoa sente as mesmas reações. Abre a sua frequência, trata isso aqui. Como essa história não é minha, então, para quem está olhando de fora, dói menos. Primeiro ponto. Segundo, eu não vou acessar o personagem em primeira pessoa. Na apometria tradicional, até faço isso, né? Eu trago ele, incorporo aquela consciência, aquela memória que está presa ali, com todo o desconforto. Quando você vai para a apometria quântica, você abre o cenário e trata aqui em cima, na 4D, sem trazer para o corpo físico. Então, além de ser mais rápido, dói menos. Acelera mais, sem desgaste do médico. Então, a gente acelera muito esse processo para fazer o trabalho. Porque a apometria, ela tem, vamos chamar assim, de 3 grandes casas, ou 3 grandes linhas. O do Lacerda, que em 1960 codificou ela. Então, ele tinha um centro espírita, a família tinha um centro espírita e era diretor de um hospital. Então, ele assistiu à palestra de hipnoterapia, gostou do plano e começou a fazer uns testes aqui no centro dos pacientes que ele tinha no hospital. Isso aqui começou a melhorar muito. Então, ele começou até lá dentro do centro, eles acabaram codificando todos aqueles processos de desdobramento de corpos. Ou seja, eu tenho corpo mental, corpo emocional, então você desdobra esses corpos e vai buscar essa informação aqui. O meu registro acástico, né? Porque esse protocolo, eu desacoplo a copa de novo e a informação continua aqui. Então, qualquer capital gerado em qualquer vida continua no meu registro, cheio de emoção, vibração, trauma, medo, fobia, padrão, crença, esse tipo de coisa. Em 70, o Godinho, que é lá de Laje, né? O Lacerda era de Porto Alegre, que estudou com ele, acabou estendendo esse trabalho para desdobramentos múltiplos, múltipla personalidade, subpersonalidade, formas de pensamento, e veio estendendo. Então, o Godinho, desde 70, né, ou um pouquinho antes, né, já tem aí mais de 50 anos com apometria, né, livros escritos como estudo de mente fantástico, um dos meus professores. E em 98, a galera ali de Santa Catarina acabou trazendo a apometria quântica, ou seja, desvincula a apometria de centro espírita, porque o Godinho também tem o centro espírita, para a energia. Então, se você for fazer... Catarina que teve essa transformação? Hã? Em Santa Catarina que você falou? Foi o pessoal, que legal. Carina Greco, uma galera ali, que se juntaram e eles começaram a, né, aí saindo, né, do centro espírita, caboclo, né, aquela coisa toda, e indo para seres galácticos, abrindo isso para dimensões maiores, porque nós temos corpos multidimensionais. Eu posso trabalhar fractais meus que estão em outras dimensões fora daqui. Então, o que acabou acontecendo? Se você for hoje passar em apometria em locais que são ligados a centros espíritas ou casas que seguem essas linhas, então vamos ler o Evangelho, vamos tratar isso aqui no modo tradicional, vou chamar. Se você pegar linhas ligadas à quântica, você já vem para outra dimensão, em outro nível. Aqui nós não trabalhamos espíritos, o espírito está aqui encarnado. Então a minha energia teve um fractal, está aqui, ficou preso. Nessa vida, quantos traumas ou memórias que eu olho para trás ainda tenho sensações e emoções. Então tem um pedaço dessa minha consciência presa em loop naquela história. Quando você desencarna aqui, você vai embora, mas esses pedacinhos ficam. Então, quantos pedacinhos de quantas histórias nós já temos? Então, minha consciência, que era um negócio desse tamanho, hoje está assim, porque ela está toda fragmentada. Sim. Então, é desfragmentar, ou seja, a gente tem que juntar tudo isso aqui para trazer isso para a minha consciência inteira.
tirando aquele padrão, tirando aquela crença, o trauma, o medo, a fobia. Se há 10 vidas atrás você fez voto de pobreza, né? Dinheiro é sujeira, é pecado, mas 10 vidas você continua pobre, você consegue ir. Não tem nada a ver com a sua consciência, com a sua meditação, com a sua alimentação. Tem a ver com o que você fez atrás, contratos, pactos, iniciações em ordens N. Então, se você não limpar, né, eu brinco, chamo isso aqui de um condomínio, né? Eu sou o síndico, o dono do... Ele falou do condomínio, acho que é interessante do condomínio. Mas eu tenho condôminos, alguns que já estavam nesse condomínio quando eu acoplei, já que esse DNA é 50% materno e paterno, eu tenho meus ancestrais morando nesse condomínio, com as crenças, padrões que são familiares. Tem os meus condomínios que eu trago e tem os visitantes, os cobradores, os obsessores CLT, né? Os magos das escolas que eu fiz iniciações e toda essa estrutura. Então, como síndico não é fácil, e todas essas 30, 40 formações que eu fiz, elas tratam o síndico. Com certeza. No xamanismo, a gente tem um braço para o resgate de alma, que seria isso aqui. Na reencarnacionista também limpando aqui na apometria aqui. Então, são três ferramentas para trabalhar essa limpeza, mas as outras 40 estão trabalhando só o síndico. Precisa trabalhar o síndico, claro. Ele que dirige, se ele estiver desmotivado. Eu vejo muito assim, né, eu sempre falo isso, que a medicina, por exemplo, trabalha a doença, né, que está no corpo. A terapia trabalha a doença. É o síndico, né? A terapia trabalha o doente, que é o síndico, né, que está segurando o condomínio inteiro. Amei essa relação do condomínio aí, viu? Porque, ou seja, o corpo físico é o nosso veículo de manifestação da consciência desses corpos sutis. No espiritismo chama de perispírito, depende da escola esotérica que você for usar, você vai ter vários nomes para esses corpos. Basicamente, corpo mental e emocional é onde tem todas essas informações, que é o meu registro em acástico. Né? Então, isso aqui está aqui vibrando. O corpo físico manifesta. O médico vem, arruma isso aqui, isso continua vibrando. Passa 2, 3 anos, minha doença voltou. Ela não voltou, ela continua aqui. Você só atrasou a causa da doença, o efeito dela. Então, vai fechar as torneiras para o médico secar o chão. Tem que fechar a causa raiz, né? Que senão fica só fazendo placebo, na verdade, né? Gente que volta câncer, volta isso, a rinite que nunca para, a dor na coluna que não tem. Você tem que ir na fonte do problema. Né? E às vezes a pessoa tem uma linha de prosperidade totalmente bloqueada, já fez de tudo, não sei o quê. Aí você vai descobrir que numa vida qualquer ela estava distraída, o filho escorregou, caiu no buraco, morreu, ele carrega uma culpa de não ter tomado cuidado do filho. Aí a culpa vai me jogar para 4 distintas possibilidades. A primeira, mais forte, não merecimento. Já que eu sou culpado de causar mal para uma ou mais pessoas, não sou merecedor do próximo. Se eu estou vibrando isso no meu subconsciente, essa informação indo para o universo, que eu não sou merecedor, então o universo eu vou atrair pessoas de vibração, né, que vão me causar infelicidade, que vão me causar prejuízo financeiro, que vão me causar dor. Vai juntando ali com a egrégora, né? Vai atraindo cada vez mais essa frequência, né? Além da linha do não merecimento, eu posso ir para o altruísmo excessivo. Todo mundo é mais importante que eu. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo para cuidar do outro. E por mais que eu faça, eu acho que não fiz o suficiente. E nesses casos, quando, por exemplo, era meu filho, de novo, você fica com aquele excesso de zelo, aquele excesso de cuidado, você sufoca o outro, porque agora você não pode perder, você já perdeu uma vez, então você tem que cuidar muito para não perder de novo. Não pode sair, não faz isso, não faz aquilo. Posso ir com um perfeccionismo. Já que eu errei, eu preciso ser perfeito, não posso errar. Não posso errar. Uma segurança absurda aqui. E posso ir com uma linha de procrastinação. Já que eu errei, se eu não fizer o correto de errar, ninguém vai me culpar. Exatamente. Então, as consequências da culpa vai me levar para problemas físicos, problemas de relacionamento, problemas financeiros. Então, às vezes a pessoa... E assim procura... uma bola de neve, né? Porque às vezes a pessoa procura um problema, né? Vou ver voto de pobreza, ou aquela vida que tinha muito dinheiro no fim da vida acabou tão solitário e infeliz. Então, é até melhor ser feliz que ter dinheiro. Exatamente. Filhos brigando por herança ainda enquanto vivos, ou mataram toda a sua família para te roubar. Então, dinheiro gera desgraça, dinheiro gera infelicidade, eu não quero ter dinheiro. Com certeza. Vamos dar uma boa noite para as pessoas aqui, ó. O Pedro, boa noite.
Temos a Anice Mello também, assiste todo o podcast com o Arlindo hoje. Fiquei encantada com o conhecimento que ele traz. Agora tem mais conhecimento chegando aí. Ana Maria Soares, boa noite. A Adriana, boa noite também. Adriana, bem-vinda. A Anice falou, eu sou síndica de um condomínio com 500 moradores, cada um querendo me puxar para um lado diferente. Olha, não é só, eu não vou dizer que isso é um privilégio seu, não, viu? Porque todo mundo tem. Olha, eu limpo o meu condomínio há 10 anos, né? Claro. Eu digo que depois que você começa a ter uma ferramenta para se cuidar, o sofrimento é opcional. Mas, assim, todo santo dia a gente pode se deparar com gatilhos e acordar um desses personagens. Que seja, né? Você está aqui na... Você tem alguns ciclos de transformações, ritos de passagem, casou, perdeu o filho, perdeu a mulher, perdeu o emprego, tudo gatilho. Às vezes eu estou assistindo um filme, uma série de um cenário, putz, era a minha casa ali. Então tem lugar que você se identifica, fala, nossa, preciso conhecer. Não, você já morou ali, por isso você quer ir tanto para lá. Eu, desde criança, tinha assim, um sonho com auroras boreais, aquele negócio fantástico. Eu também, nossa! Até o dia que eu cheguei no Wagner Borges, que eu fiquei 10 anos no Wagner Borges, já fui um dos meus professores também em projeção astral, e eu fiquei 10 anos no grupo de estudos com ele ali. No primeiro dia que eu sentei, tinha uma menina atrás com um caderno, ela, pictografia, né? Quando acabou a aula, me mostrou, conhece esse aqui? Eu assim, sou eu. Ela falou, é você mesmo. Um viking, né? Todo paramentado. E, claro, dentro desse grupo de agora quase 15 anos para trás, todo mundo me conhece por viking, né? E aí um dia ela me pediu para pintar um quadro, que ele estava pedindo para fazer um quadro com aquele desenho. Enquanto ela foi pintando, ele foi contando toda a história para ela, que ele puxava as pessoas de dentro do grupo, punhando lá de fora, ele pegava essa energia das auroras boreais e fazia tipo uma bolha em volta da maca e usava essa energia para fazer cura. Olha só. E eu, dentro das minhas rodas de cura, eu sempre tinha os movimentos que eu ficava assim horas ali, não sabia por quê. Né? Toda essa vontade de conhecer, né? Os países nórdicos. Eu sou descendente... Não queria nem conhecer, você queria relembrar só, né? Está lá dentro, aquilo vive em você, né? Uma memória muito boa, por isso que você quer voltar lá, porque você tem uma memória boa naquele local. Um negócio que te dava prazer de estar ali. Então você acha que quer conhecer, né? Meus avós, paterno e materno, são italianos. Aí, esse tempo atrás, fui fazer aquele teste de DNA, fui levantar toda a estrutura, 85% do meu DNA é nórdico. Falei, não é eu também. Eu tenho cidadania italiana, carrego passaporte e tudo. Fui fazer meu DNA, passei vergonha, não tenho nada de italiano. Fiquei surpresa, eu falei, gente, como eu não tenho nada de italiano? Meu avô é italiano. Eu tenho uns 10%. Eu tenho mais de índio. Também, mas ainda tenho uns 10% para salvar a conta. Eu tenho mais de índio e mais da área da Alemanha, da Polônia. Eu falei, gente do céu, como assim? É que, na realidade, esses povos vieram descendo e invadindo tudo aqui, né? Então, você tem uma galera viking que veio para a Itália, né? Então, na verdade, os diretos são italianos, mas se você for remontar para trás, desta cadeia para trás, 85% é toda viking. Exatamente. Eu falei, nossa, olha que surpreendente, né? A gente não sabe ali realmente de onde que veio, né? Isso aqui só falar da parte da terra, né? Boa noite para a Luciele falou que meu condomínio acabou de conflitar com o condomínio do marido. Nossa, aí fica complicado. Porque é muito comum, né, quando você reencontra alguém, você olha e fala, meu santo não bateu, e olha e fala, nossa, amor à primeira vista, olha, que bom ter reencontrado, eu já sei que nós ficamos juntos. E aí, ou seja, olha, você encontra, né, aquela frequência está lá em cima todo dia. E conforme você vai convivendo com essa pessoa, você vai disparando outros gatilhos. Uma frase que você usa, uma palavra que você usa aqui naquela vida. Imagina, eu e você, somos casados, temos 5 vidas anteriores. Você não tem um casal, você tem 12 pessoas. Né? Eu, meus 5, você, seus 5. Então, são 12 pessoas em relação. Então, você está bem, o seu marido está bem, e o condomínio está tratando. Então, às vezes, a gente vira marionete desses personagens. Chega uma hora que por que nós estamos brigando? Por quê mesmo? Qual foi o motivo? Ninguém sabe por onde começou. Exatamente porque quem está atuando Isso vai com o pai, com a mãe. Basicamente, olha, de todo mundo que eu já tratei umas 10 mil pessoas, quase 50 mil captações na minha vida,
Quando você vai olhar a relação entre duas pessoas, cara, acho que duas pessoas dessas que eu tratei não tinham uma relação com uma daquelas pessoas que ela trouxe para o relacionamento. Que era tipo, dentro da empresa, alguma coisa. As diretas, pode esquecer. Não é a primeira vez, nunca. Raríssimo, raríssimo, raríssimo de acontecer. Você achar alguém que é a primeira vez que está... Porque é uma escola. Então, é interessante você falar isso, porque assim, meu marido, por exemplo, eu falo para ele assim, eu tenho certeza que a gente se conhece muito tempo, porque eu conheço o som do coração dele, você acredita? Sim. A gente e já quando eu estou ansiosa, alguma coisa, eu falo para ele, vem aqui, deixa eu te abraçar, porque o som do coração dele me acalma, tipo assim, conecta ali uns fractais, sabe? Mas é isso. Você traz não só as tretas, né? Você traz todas as memórias. Se você só tem memórias boas ali, você vai trazer tudo isso. Que bom te reencontrar. É um reencontro, é verdade. É exatamente isso. Tipo assim, vamos ficar quietinho aqui um pouquinho, vamos ver se a gente desmonta o condomínio um pouquinho aí fora. Porque a hora que você limpa os condomínios, sobra vocês dois. Se vocês dois estão bem, não tem nada que atrapalhe. Exatamente. É que assim, é que às vezes você limpa o condomínio, mas muito ligado à primeira escola, né? A pré-escola aqui. Né? A primeira escola que você entrou é a família. Então, ao contrário do que diz o Espiritismo, você não vem pagar um karma. Parece que ninguém paga nada. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. E a toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Terceira lei de Newton. Então, karma é ação. Se você fez uma coisa boa, você vai receber uma coisa boa. Se fez uma coisa ruim, você recebe uma coisa ruim. Então, karma é só ação, ele não é uma coisa ruim. Não tem como mudar isso, né? Lei do retorno. É física. É física e, né, nós somos energia. Então, então, se você vem nessa vida, por exemplo, para aprender a quebrar um padrão de submissão, porque você vem há várias vidas sem se expressar, nada, não pude, por algum motivo. Então, você precisa aprender a falar não, aprender, tá vendo? Espaço sagrado, daqui para cá é meu espaço sagrado, daqui para cá é o seu espaço sagrado, não invada. Você veio aprender a botar limites. Só que até você aprender a colocar limites, o que você vai ter em volta de você? Professores que vão te ensinar a colocar limite. Compressores. É isso que eu vou atrair até aprender a falar não. E se você veio para uma escola para aprender a falar não, como vão ser seus pais? Exatamente. Não tem como ser diferente. Ele não é pai, ele está pai, ele é um professor. Nós estamos na escola. Então tá aqui, meu avô está na 4ª série, meu pai está na 3ª série, eu estou na 2ª série, meu filho está na 1ª série. Todos estudam na mesma escola, trocando. Né? Por conta de convenções de sociedades, você cria uma estrutura que a família tem que estar junto, que não sei o que, Natal tem que estar todo mundo ali, não pode faltar ninguém. Cara, se quando você estava na escola, né, no seu primário, ginásio, colégio, faculdade, você não chamava todo mundo para a tua festa, porque tinha o chato, tinha o que fazer bullying, tinha o PT, aquele cara com bafo, que ninguém aguentava falar com ele, você não convida essas pessoas para a sua festa. Por quê? Do primário, do prezinho aqui, eu preciso trazer. Não preciso, aquele primo chato eu não vou chamar, o cara é chato pra caralho e foda-se, não quero ele na minha casa. Independente se é família ou não, né? A gente tem que ter esse discernimento de separar. Uma escola, essa convenção familiar, né? Ou seja, você está aqui para colocar. Então, como você já vem repetindo de ano, você volta para a mesma escola, mesmo professor, e tem um monte de histórias atrás. Então, dificulta esta vida, o síndico, mudar isso, porque ele já tem um monte de personagens saturados lá atrás. Então, e já vem trazendo também no seu DNA também aquela carga toda, né? Já traz tudo isso. De família, de problemas, né? E vai passando, né? Vai passando enquanto até você chegar no... A grande maioria das pessoas hoje se sente solitária, que meu pai é ausente, minha família não liga para mim, não sei o quê. Aquele abandono, aquela coisa toda. Gente, você veio trabalhar a independência emocional. Sua família vai cagar para sua existência. Muito bom. Não sei se pode falar isso aqui. Pode, aí na América. Pode. As pessoas não vão ignorar a sua existência por completo, porque você veio ser independente. Então, assim, ou o pai vai embora cedo, alguém vai embora cedo, você vai ser criado com a avó, com a tia, ou vão te jogar na rua, no orfanato, né? Ou se é aquela casa cheia de filhos, todo mundo aquele dia, papai e mamãe só dão atenção para eles, eu estou sempre no cantinho. Aqui no Brasil, as mesas, na maioria, né, no padrão, tem 6 lugares. Agora, mais recentemente, só para pertinho, quando cabe 4 é muito. Então, são mãe e 4 filhos. Quando ele tinha 5 filhos, esse que veio aprender independência emocional ia sentar onde? Ia comer na cozinha sozinho. Todo mundo. Imagina o meu pai que teve 17 irmãos. Que tem...
Não tem, é outra realidade diferente. Então, quando você vem trabalhar a independência emocional, você chega na escola, todo mundo tem panelinha, tem grupinho, faz festa, ninguém te chama. Você vai trabalhar no serviço, tem duas panelinhas, você está sempre sozinha. Então, enquanto você não aprender a ser feliz, ter essa solitude sozinho, o que você vai atrair para você? Pessoas que vão ignorar a sua existência, até você aprender. A hora que você está bem sozinho, está feliz, tanto faz quem está do meu lado. Eu estou feliz. Eu estou radiando isso. Então, qualquer pessoa que tiver aqui, tá bom. Interessante, assim, porque... coitadinho. Por exemplo, olha só a minha história. Eu sou filha única e eu tive uma parte da vida que eu tive que fazer terapia, porque eu não conseguia ficar sozinha. Lá pelos 20, entre 20 e 30 ali, eu tinha problema de ficar sozinha. Aí eu falei, gente, não é possível que eu não consiga ficar sozinha. Aí fazer terapia, tudo, antes de conhecer as terapias holísticas, né, fazer terapia com a psicóloga mesmo, para entender o porquê que eu não conseguia ficar sozinha. E hoje a coisa que eu mais amo é ficar sozinha, na verdade. Porque assim, a solitude é isso. Eu tô bem. É que se você não fica bem sozinho, em casa, com você mesmo, é porque você é muito chato. Nem você se aguenta. Então precisa, né? Porque quem me incomoda? Meu próprio condomínio. Sim, meu próprio condomínio me incomoda. Uhum. E a própria dependência emocional de outras pessoas, né? Talvez por ser filha única, trouxe essa falta de ter um irmão ou alguma coisa nesse sentido, a falta dos pais estar presente, né? E acaba criando ali um adulto dependente emocional, né? Porque você está ali. Essa ferida. A hora que ele sai, fala, cadê? Exatamente. Muito interessante. Aí junta as vidas anteriores, onde, né, a gente casava com 12, 13, 14 anos, com 30, 40, então a gente ficava viúva aos 30 e ficava sozinha até 70, né, vidas de abandono, vidas de escassez. Então, nesse monte de histórias, quando eu passo por essa situação e ativo outras histórias de mesmo sentimento, fica desse tamanho. É difícil a gente mudar. O sentimento é muito alto. Eu tenho a bipolar, se positivo em média, quantas sessões? Oi, Jordana, sim, pode, até recomendo, porque o transtorno bipolar é essa variação entre o meu condomínio, dos que estão tristes de um lado e os que são felizes do outro. Então, depende. Durante o dia, a gente tem várias situações, né? Cada situação vai me causar uma emoção. Então, tem hora é igual no rádio, né? Você vai do 88 ao 87, você sintoniza uma estação e ali tem uma frequência tocando alguma coisa. Então, nós somos a mesma coisa. A gente é um rádio, onde a gente sintoniza, a gente vibra. Então, se eu tenho um grupo muito grande aqui, depressivo, que não tem mais nada a ver, que desistiu de viver, tá nesse padrão, então, quando eu estou meio triste em alguma coisa, eu sintonizo isso, então o que eu faço? Né? Você tem um rádio ligado aqui ou aqui. Então, quando você vai chegando mais próximo aqui, você começa a ouvir isso aqui, ou quando você vem para cá, você começa a ouvir isso e vem para cá. Então, o que se chama de bipolar, na verdade, é uma alternância, né, de padrões. Frequência, né? E eu digo que não existe ninguém bipolar no face da Terra. Todo mundo é multipolar. Eu tenho frequências no meu condomínio inteira. Eu vario em várias frequências, não é em duas, não. Eu tenho várias variações aqui. Então, quando a gente começa a fazer essa faxina, tirando esses personagens os mais intensos, isso vem equalizando. Quantas sessões? Depende do tamanho do seu condomínio. Eu não consigo te responder para você nem para ninguém quantas sessões eu preciso, porque eu não sei o que tem no condomínio. Às vezes tem um cara muito forte aqui, um muito forte aqui, a hora que você tira esses dois, o negócio acaba. Não tem regra. Lembra da tia da... Tem também aquela parte, às vezes, de pensamentos que a gente recebe, né, que não são os nossos, né? Às vezes, de repente, você vem, né, entra tem que fazer muita pergunta, esse sentimento é meu, essa informação é minha, né? Porque muita coisa, assim, que vem na cabeça da gente, não é nosso, não. Vem aí de informações, né? Vem de nosso condomínio. Porque se você baixa um pouco a frequência, vai encostar alguém aqui e vai ficar inseminando ideias, pensamentos. Você acha que é seu, mas eles estão sendo inseminados. Só que, ou seja, eu posso ter essa inseminação de pensamentos de dentro do meu condomínio. Porque quando a gente fala em obsessão, né, o obsessor clássico, né, o desencarnado cobrador de vida passada. Tá, esse é um tipo. Tem mais 15. Uhum. E um dos tipos de obsessão é a auto-obsessão, ou seja, os meus personagens, os papéis que eu já interpretei, que são contrários a essa estrutura. Então, aquele que enlouqueceu por problema de mediunidade, que já teve problema com mediunidade, né? Aquele que já foi torturado e queimado pela igreja, depois, na sequência, eu começo a ouvir nas linhas religiosas para me protegerem da igreja. Para esses três personagens,
Nesta vida, eu conheço várias pessoas que me procuram, que já fizeram 10 formações de terapia, não conseguem nem se auto-aplicar um reiki. Ou toda vez que vai estudar alguma coisa, o cérebro começa a passar mal. Então, esse grupo, desses 3 grupos de personagens, eu chamo de os grupos contrários a um processo de expansão de consciência, a um processo de estudo de espiritualidade, de energia só. Porque parece aqui, ó, não mexe com isso, você vai ser torturado, vai ser queimado. Esse aqui, ó, você vai ficar doido, não mexe com isso. Esse aqui, ó, isso aí não é de Deus, é pecado, é do demônio, não mexe com essas coisas. É o auto-boicote. Então, muito do que a gente tem então, a bipolaridade, esse diagnóstico bipolar, nada mais é do que eu tenho personagens ativos aqui no meu condomínio que são muito intensos. Tem uma emoção forte, então eu fico, cada hora tem um atuando. Você conseguiria ver o Chuck Norris interpretando Romeu e Julieta, por exemplo? Não, ele tem uma polarização de papéis. Então, imagine que você, nas 15 vidas, você foi Chuck Norris. Aí você encarnou com o papel de fazer, sei lá, um Rodrigo Santoro. Vou fazer alguma coisinha mais fofinha. Não rola. Enquanto você não tirar esse Chuck Norris aqui da linha, você não vai conseguir interpretar Romeu e Julieta. O mínimo que você vai conseguir é matar a família da Julieta inteira. Com certeza. Tem uma pergunta para te fazer, Arlindo. O meu marido trabalha muito com paranormalidade, ele é investigador paranormal, na verdade. E ele teve um caso que foi muito interessante, assim, eu trabalho com ele, né, não faço investigação paranormal, não é a minha pegada, mas, assim, quando é energia, quando é alguma coisa, assim, né, que eu vejo que é energia da casa, uma coisa que eu posso ajudar, eu até ajudo. Mas ele teve um caso que foi muito interessante, que era uma criança de 10 anos, e eu não sei se encaixaria nisso, né, que ela tinha multipersonalidade. Ela, a cada 20 minutos, ela falava com uma voz, tinha uma atitude diferente. Eu fiquei assim, bem assim, mexida com aquilo, sabe? Assim, porque uma criança, para fazer isso, não tinha nem 12 anos, não, acho que uns 9, 10 anos. E ela trocava de personalidade direto. Não sei se tem a ver com... Ele tem 2 situações distintas. Uma das vertentes, esquizofrenia, que o esquizofrênico ele tem uma falha de hardware, então ele incorpora os próprios personagens dele. Então, quem está falando são os próprios personagens dele. Que traz dele, né? Ou um caso dele ter uma mediunidade ostensiva não controlada, e por ser criança não sabe controlar, e entra qualquer um aqui falando merdinha o tempo todo, de qualquer jeito, fica desafiando todo mundo. Aí mas você é parte do condomínio dela ou pode ser qualquer um? Você acha que pode ser qualquer um? Se for um caso de mediunidade ostensiva descontrolada, qualquer um pode usar. Qualquer visitante do condomínio pode entrar porque a porta do condomínio está aberta. Né? Ou pode ser... Tem um filme que ilustra isso fantasticamente bem, chama Fragmentado. Fragmentado é a história de um personagem que ele tem 23 personagens atuantes, ele é esquizofrênico. Então tem o ator, que é o papel do síndico, e aí tem mais dois homens, uma mulher e uma criança, que são os 4 personagens que ele incorpora, vamos dizer assim, dos 23 que ele tem. E o menininho fala, olha, a gente é dividido em grupos, são esses 3 que comandam, a gente é dividido em 3 grupos aqui, esses 3 são os líderes. Então, para você ver, esses personagens se conversam, eles existem. Então, tente imaginar que a sua consciência ela tem 100 caixinhas. Cada vida que você vive tem uma caixinha daquele papel. Ele vira um personagem. Tá? Então, hoje, se você já viveu 50 vidas, você tem 50 personagens mais você. Uhum. Então, esses personagens têm essas características. Às vezes você vai num centro e fala, tem um xamã lindo com você. Não, é a minha versão xamã que está aqui. Né? Então, ali, durante o desenvolvimento do filme, ele vai se apresentando. Tanto que a médica chega lá e fala, quem que está aí hoje? Só que ele tinha um controle mental muito grande, então ele trazia quem ele queria para atuar naquele momento, de acordo com o que ele desejava. E ele acaba desenvolvendo um 24º personagem com a força da mente dele. Então, esse personagem não tem história anterior, ele não nasceu, ele não morreu. É uma criação da mente, uma forma de pensamento. E quando essa forma de pensamento ganha vida própria, ela funciona igualzinho um personagem desse, é uma criação da mente. Então ele criou um 24º personagem meio forte para poder proteger os outros 23. Então quando esse personagem atuava naquele síndico, né, as veias saltavam no braço, o braço ficava desse tamanho, ele abria a barra de ferro. Né? É uma criação da mente. Tanto que ele tinha várias gravações, né? Cada uma da fita daquelas contando uma vida dele, quando nasceu, quando morreu, qual era o nome, toda a história dele. Sim. Né? Então ele incorporava o personagem e gravava toda a historinha da vida deles ali. Um deles... Um deles tinha problema de diabetes. Então, quando ele estava incorporado com esse personagem, se ele não tomasse insulina, ele morria. Olha só. Então, esse chaveamento pode acontecer
né? No caso do esquizofrênico, nossa, a gente não incorpora o personagem. Às vezes até muito forte os traços, né? Mas a gente é influenciado por todos eles. O esquizofrênico dá passagem, é como se ele fosse um médio de incorporação, ele deixa de incorporar o personagem, por isso essa mudança de voz, essa mudança de comportamento. Às vezes você perguntar qual é o seu nome, ele vai dar um nome diferente para cada ali. Só fiquei em dúvida se ela estava acessando o próprio condomínio dela ou se eram os visitantes, entendeu? Porque quando você tem uma mediunidade ostensiva descontrolada, qualquer um entra ali e usa o corpo. Vira festa, né? Na mediunidade, corpo de bêbado não tem dono. Né? Chegou aí a dona Reda. Boa noite, querida. Bem-vinda. Estou usando o seu estudo, Renata. Você deixou ele dentro da minha casa, agora eu vou usar também. A Anice está falando que foi criada pela avó, com 44 anos, descobri que carregava a culpa pelo abandono da minha mãe. Gosto de ficar na minha torre isolada. E aí, continua aqui, ela queria muito saber se o morador rico do meu condomínio tem morador de todos os tipos, menos o rico. Tem. Claro que o morador rico. Você pode usar as habilidades dele para ser rico nessa vida. Diz que não. Todos os outros. Por isso que eu falo, quando a gente entende quem é o nosso condomínio, você começa como síndico, fica mais fácil para administrar. Por exemplo, eu tinha um personagem meu que era um general romano. Então, duas características muito fortes que esse personagem tinha. Assim, eu não incorporava ele, mas ele fazia parte do meu condomínio e ele era muito atuante. Né? Todas as pessoas que me conheciam falavam sempre a mesma coisa. Nossa, cara, quando eu te vi, te achei arrogante pra caralho, você é um cara legal pra caramba. Como é que é o imperador dentro da sala, né? Com aquela pompa toda. Então, a energia que chega, quem está do lado de fora, lê os meus 10% consciente e os 90% inconsciente. Então, a energia que nós passamos para fora é a energia do condomínio todo. Quem está fora está lendo 100%. Né? Só que, ou seja, não dava. Então, assim, cara, eu tinha um nível de organização assim, que era um toque absurdo. Não ficava nada fora do lugar, que nós também. Né? Tinha capacidade assim, de administrar tudo mentalmente, era um mental muito excessivo, muito forte. Um dia trouxe ele, né? Peguei uma média de incorporação, falei, cheguei, cara. E aí? Já sabe o que aconteceu com você? Falei, sei. Então, passados os 2000 anos, por que você ainda está ativo? Ele falou, o que eu faço com esse mental? Tem que transferir para alguém, né? Então, o mental dele era tão intenso que ele não conseguiu desligar. O corpo acabou, 2000 anos se passaram, ele está lá processando ainda. Tentando passar para alguém, né? Tentando passar. Eu estou aqui para colar. Então, agora eu não posso permitir que você atue, porque eu não posso chegar com essa intensidade toda para fazer cura. Né? Aí, com certeza. Mandei ele lá para um departamentozinho, para o tratamento, para ir estudar, equalizar um pouco aquela energia. Um dia eu chego em casa, assim, fui tirar a mochila. Cara, não tinha onde eu colocar a mochila. A minha mesa estava assim, tinha uma pilha de coisa jogada em cima. Eu tenho um nível de desorganização. Mas você pode chamar ele de novo, né? Eu chamei ele de novo, falei, general, seguinte, amigo, né? Eu não posso cortar a cabeça, mas eu preciso da sua disciplina, senão eu não consigo trabalhar. E a gente consegue acessar algumas características de cada fractal? Você acha que dá para a gente... Sim, por exemplo, quando eu comecei a atender, né, com a apometria, eu tinha um site que era lindo.com.br, e lá tinha a minha formação, e aí uma senhora que eu estava atendendo, né, quando acabou a consulta, ela foi sair e falou, eu vi lá no seu site que você tem formação xamânica, você tem algum trabalho xamânico? Eu falei, tenho sim, tem uma roda de cura que funciona assim, assado, descrevi a roda todinha para ela, ela falou, e quando vai ter a próxima roda? Eu falei, daqui 15 dias. Que você me avisa? Eu falei, aviso, claro. Ela saiu da sala, a Miriam, que era minha captadora, olhou na cara. Né? Parecia aquele meme do John Travolta, né? Eu falei, da onde vem isso? Né? Não sei, daqui 15 dias eu te digo. Então, quem descreveu a roda toda para ela? Eu não estava incorporado, mas simplesmente eu recebo muita coisa por um bloco de informação. Como minha mente é muito acelerada, muito rápida, se o cara parar aqui do lado e ficar, não tem o saco, fala, vai para o resumo. Então, o que eles fazem? Eles pegam o resumo e descem como um pacote de informação. Download. Às vezes, vem o download pronto. Então, eu descrevi a roda toda, montei, faço essa roda até hoje aqui, né? E, então, assim,
essas habilidades vêm da onde? Ah, tive uma puta ideia. Você acha que você teve a ideia? É. Então, esses personagens bons nos trazem também essas ideias. Eu recebi uma mesa de alinhamento de auras e chakras, eu acordei com a mesa pronta. Não fui eu, gente. Não foi eu com a minha sabedoria humana de hoje que criei aquilo. A gente está aqui como carais. E às vezes é isso. Eu preciso de uma habilidade para conduzir uma roda xamânica. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu gostaria de. Tá, se você já foi xamã, esse seu xamã vai se apresentar e ele vai conduzir a roda, não é você. Uhum. Falando em xamã, eu queria tirar uma dúvida com você, uma dúvida que até aconteceu no sábado agora, foi até interessante, eu fiquei meio cismada com isso. Eu faço o evento de Aura e Chakras, né, da foto de Auras e Chakras, como você sabe. Eu fui num lugar aqui que é um centro espiritual, né, que eu sempre faço lá, ela vende cristais, tem as salas de reiki e tal, eu aplico reiki, eu aplico barra de axis lá também, mas ela me colocou na sala do fundo, porque estava cheio de apontamento no sábado. Nessa sala do fundo dela tem vários tambores indígenas na parede, como decoração. E eu estava lá montando a minha máquina e começou os tambores bater, e bater, e bater, e bate aqui, bate. Eu fiquei olhando assim, eu não estou vendo nenhuma caixa de som, e estava tocando uma música dentro da loja, sabe? Se eu conseguia ouvir a música que estava tocando na loja, eu falei, não é a mesma música, esses tambores batendo, e batendo, e batendo. Aí eu terminei de instalar minha máquina, eu fui lá na frente, no store, e falei para ela assim, tem alguma música tocando lá na sala de trás? Tem algo? Eu não vi nenhuma caixa de som lá. Ela falou, não, por quê? Eu falei, porque os tambores estavam tudo batendo. Aí ela começou a rir, ela falou assim, nossa, eles gostaram de você, hein? Aí eu não sei o que foi ali, entendeu? Assim, como é que você classificaria esse fenômeno, sabe? Assim, foi bem interessante. Todo o espaço, quando você, que nem aqui, a gente tem uma casa, né? Tem uma nave ancorada aqui em cima, que é o que sustenta a energia dos nossos trabalhos. Então, as pessoas quando chegam e falam, nossa, que delícia esse lugar, ai, que energia boa. Eu amei. Eu fui lá, gente, quando eu abri, que eu vi um monte de ETzinho, eu falei, pronto, cheguei em casa. Mandei até a foto do meu marido, cheguei na minha casa. Então, o que acontece? Todo o espaço de cura, que a gente chama de pontos de luz, ele tem uma estrutura, uma atmosfera psíquica, energética que rege a casa. Né? Então, nessa sala do fundo, enquanto você estava falando, já veio um cenário assim. Né? Você tem o quê? Né? A sala do xamanismo, a sala onde estão os tambores, a sala onde a equipe espiritual de índios atua, né? Os xamãs atuam. Então, é o que ela falou, quando você chegou, né, dentro do seu trabalho, você não é xamã, mas, ou seja, quando você sai aqui do corpo físico e veio para esse plano, aqui todos trabalham lado a lado. Não tem. Eu tenho 18% de indígena no meu sangue, né? A minha bisavó era índia, então. Então, assim, quando você entra, você tem um alinhamento energético, né? Na sua ancestralidade tem. E quem disse que não tem um ancestral seu na sua sala trabalhando ali? Né? Então é isso, é o que eu falo, a gente é recebido com festa. Sim. Né? Então é exatamente uma festa mesmo, é claro, você entra aquela vibração dos tambores, né? O seu condomínio que é índio, porque a sua avó, e a mãe dela, que era você que está aqui de volta, também era índia. Então, esse seu personagem que é índio, quando entra nesse cenário, ele reverbera junto com os demais. Como ele está ali tocando, cantando com todos eles, isso reverbera em você como a batida. Eu estava lá. Então, o seu personagem está junto com eles tocando. Claro que você sente. Porque se tem um personagem seu que está tocando tambor, aquela reverberação do tambor vibra no campo. Eu sinto tudo isso. Uhum. Isso é normal. Dependendo do lugar onde você entra, você tem essas reverberações, porque você entra em sintonia com o campo energético do local. Às vezes você já tem vidas ali, ou você tem vidas que são ressonantes com aqueles que estão ali. Foi muito interessante, assim, foi a primeira vez que eu senti algo, assim, físico, sabe, assim, eu tenho muito em sonhos, né, em revelações e tal, mas, assim, físico, de eu ouvir mesmo, assim, foi a primeira vez, eu fiquei curiosa de saber se era alguma coisa relacionada a mim ou se era só do ambiente, mas eu não tenho como não ressonar, se eu tô no ambiente, tá ressonando comigo também, né, tá ligado, ele tô sintonizada. Um personagem do seu condomínio que tem essa característica ressonou com o ambiente. Sim, muito legal. Sua indiazinha pulou ali de alegria e falou... Que curioso, né? Quando eu fiz DNA, eu tenho 18% de sangue indígena. E eu achei que era
pura italiana, né? No fim. Então, mas quando a gente fala, minha avó era indígena, tá? E a mãe dela, e a bisavó dela. Quem disse? Nós já voltamos nessa família algumas vezes. Então, né, essa que era indígena e você está antes dela, também era indígena. Exatamente. Não e a é minha só... filha, e tu vê como é que faz? A minha filha, ela é muito, assim, ela tem muita característica de índio hoje. E se olhar as minhas outras filhas, você fala assim, nossa, como é que essa menina tem cabelo liso, preto, desse jeito, um cabelo grosso, sabe? Tem feições de indígena mesmo. Ela não parece nada com as irmãs. Mas a minha mãe disse que ela olha para ela, lembra da bisavó. Então tá tudo ligado. Voltou para o condomínio. Já foi dela lá atrás, agora volta de novo. Né? Boa noite, Márcia. Muito bem-vinda. A Anice falou que jurava que eu era inteligente. Muito legal. E explica para nós um pouquinho o que é a apometria. Eu não trabalho com apometria, ainda não cheguei a estudar apometria, mas queria que você explicasse um pouquinho para nós o que se trata a apometria, qual é a visão da apometria. Então, a apometria é o que a gente chama de uma técnica que me permite, uma técnica anímica, ou seja, eu, com a minha percepção, sem usar um mentor ou alguma coisa externa, faço essa leitura do que a gente chama de corpos sutis. Campo áureo. Você tira a foto da aura, não tira? Uhum. Você está fotografando aqui, são os corpos sutis. Ele pode, dependendo da cor, ele está mais... o que você vê pelas cores são as vibrações de como eles estão. Às vezes um negócio preto aqui que é uma obsessora, que tem um vermelho aqui que tem uma doença, ou uma raiva muito grande. Então, essas manchas da aura, você está tirando uma foto dos corpos sutis. Então, assim, nas escolas esotéricas, eles dividem isso em 7 corpos. O Kardec chamou, entre o corpo físico, o espírito, de perispírito, a periferia do espírito, ou seja, todos esses corpos, para dar uma simplificada. Blavatsky já traz isso para 5, 7 corpos. Então, depende da escola que você for olhar, no Vedanta, Paulo de Tarso, onde você for estudar, depende da literatura que você está estudando, né? Isso são corpos sutis. As meninas, quase todas tinham aquele caderninho que ela botava meu querido diário, e todo dia ela ia anotando as coisinhas que aconteciam. Hoje o Paulinho me beijou, tá cheio de coraçãozinho, não sei o quê. Passou batom para deixar o menino na folha. Hoje o Paulinho beijou a outra, me olhou para minha cara, tem uma monte de carinha chorando. O que são aquelas páginas? São os registros que têm emoção. Tem dia que não aconteceu nada, aquela página está em branco. Isso aí é o quê? É um registro dos seus dias, nessa infância, adolescência, tá? Mas, ou seja, se você estender isso aqui, isso aí é o nosso registro acástico. O registro acástico, ele tem várias páginas de registros de informação com emoção. Então, se você tem vários dias iguais em preto e branco, fica aquele vazio. Não tem nada ali. Então, ou seja, durante uma vida, eu coleciono vários fragmentos com emoções, padrões, crenças, traumas, medos, fobias. Esse é o meu registro acástico. Então, quando o veículo de manifestação da consciência, que é o corpo denso, acaba, é um carro alugado emprestado, eu vou ter que devolver no final, o que você faz? Você devolve o carro, sai, vai para um plano entre vidas, alguém lá na frente vai gerar um corpinho novo, é sua vez, senha 49.728, opa, minha vez, desce. E você vai acoplar esse corpo. Então, quando você acopla nesse corpo, então, esse corpo já foi constituído por 2 pessoas que têm os ancestrais instalados ali, já morando naquele condomínio, e você pega todo o seu condomínio, ou seja, todos esses corpos sutis, e acopla aqui para se manifestar através dele. Então, puxou o pai, puxou a mãe. Não, você é assim, a sua personalidade congênita foi estabelecida por várias experiências em cada um desses papéis que você já interpretou. Você é assim. Por isso que a gente, às vezes, tem dificuldade em alguma coisa, porque várias vidas eu já venho nesse padrão. Eu preciso, identificar, tratar, negociar e trazer. Porque, assim, não tem como desligar esses personagens. Esse personagem sou eu. Então, dentro de mim, tem esse personagem. Então, abraçar a sombra, acolher a sombra, é entender que eu tenho vários personagens, cada um num papel. Como ator, um dia você é bandido, um dia você é mocinho. Num você é feitor, no outro você é escravo. Num você é rei, num você é plebeu. Num você é freira, na outra você é prostituta. Num você é general, no outro você é mendigo. Todos esses fazem parte. Como a proposta do planeta é dualidade, então eu tenho que interpretar todos eles para ser um bom ator.
Então, a apometria é um conjunto de técnicas de desdobramento de corpos, né? Então, eu vou desdobrando para esses corpos em camadas e vou buscar o quê? Memórias que estão lá vibrando, né, nestas camadas, para que a gente possa dissolver a emoção que está ali contida. Ó, a história eu não posso apagar, mas ressignificar. Ó, você está vendo que você ficou sozinha nessa vida? Você vai aprender inteligência emocional, esses que são os seus melhores professores. Ah, então esse personagem para de julgar o pai ausente, a mãe que não gostava dela, entendeu que eles fizeram o papel dos professores, está tudo certo. O que ela faz? Se integra, sem aquela emoção. E aquela emoção deixa de fazer isso. A apometria é uma técnica que me permite fazer isso. Né? Então, quando você faz uma regressão terapêutica, né, você pode acessar essa história de várias maneiras. Você contou uma experiência que é em primeira pessoa. Eu era o personagem sentindo tudo aquilo. Sim. Mas eu posso acessar essa história em segunda pessoa. Eu estou aqui conversando com o personagem. Analisando. Que é você também, na realidade. Eu posso estar em terceira pessoa. Eu estou aqui sentadinho assistindo o filminho passando ali na tela. Eu posso não ter nenhuma visão do cenário do que está acontecendo, mas ter só as sensações. Ou eu posso receber um bloco de informação e falar, cara, né, eu acho que eu estou num lugar assim, assado, está acontecendo isso. Você descreve a cena inteira. Aí quem está do lado de fora vai dar os comandos para dissolver aquela cena. Falou, nossa, agora toda aquela sensação que eu estava, né, quando eu acessei essa cena, agora sumiu. Pronto, está tratado. Né? Então, a apometria é esse conjunto de você fazer isso. Então, como na regressão à distância, você está usando um terceiro para fazer a regressão, a apometria é isso. Eu pego uma pessoa treinada e ela vai fazer essa regressão, ou seja, vai ler o seu campo energético, né, para fazer essa leitura e tratamento. Todo mundo faz a leitura do campo energético dos outros. Todos. Sim. Só que ninguém não tem a mínima ideia do que está fazendo isso. Porque quando você olha para alguém e diz, meu santo não bateu, o que você fez? O teu cérebro inconsciente leu a assinatura energética, foi procurar ali no seu registro a caixa, existe essa frequência aqui? Tem. Puxa a capivara, deixa eu ver o que tem aqui. Uhum. Então eu vou olhar o que houve de histórias anteriores. E para cada fato, ou aquele meu caderninho, meu querido diário que eu tenho anotado daquela vida com aquela pessoa, todas aquelas sensações, emoções vão vibrar no meu campo. Então é isso, olha, cara, depois que entrou aquele cara no serviço, cara, me passo mal, eu não consigo trabalhar, eu sinto que estou perseguido, toda hora estou olhando para ver se ele está olhando para mim. Nossa, me traz um incômodo. Aí você, na apometria, vai fazer o quê? Eu vou abrir a história entre os dois. Olha, nessa vida, esse cara foi um torturador, quando você era bruxa, ele te torturou lá no porão da igreja. Quando você vai vir esses personagens, que é o papel daquele filme que você já fez, você não está mais lá. Esse cara, você vai olhar para ele e não sente mais nada, isso desaparece. Então, é um processo anímico, mas se você é um médio de incorporação, você já tem a clarividência, por exemplo. Já tem a clarividência. Então, para você fazer uma abertura de um registro de uma pessoa para acessar a história, é mais fácil, porque você já tem essa habilidade, putz, é instantâneo. Então, você fazer, né, ter um captador que é médium para você executar, né, o trabalho da apometria, putz, se acelera muito o processo. Ele já abre o cenário para acelerar os comandos para subir e roubar. Certeza. E você usa muito a mesa, né, para fazer a apometria? Então, o que aconteceu? Né? Depois que eu comecei a trabalhar na apometria, a coisa começou a crescer, tinha umas pessoas que estavam passando, né? Eu comecei esse grupo, o GE, né? O professor da apometria, há 10 anos atrás. E aí algumas pessoas que trabalhavam em outros centros espíritas gostaram ali do jeito que a gente trabalhava, queria vir, mas não entendia nada da apometria, então o que eu fiz? Eu acabei montando um curso, né? Lá atrás, 10 anos atrás, 7 anos atrás, a gente já tinha 3 anos de grupo, e para que as pessoas tivessem um balizamento, né, uma estrutura mínima de conhecimento para vir trabalhar aqui. Não dá para você trabalhar em lugares sem nenhuma habilidade, né, sem nenhum conhecimento técnico sobre o assunto. E durante a turma 4, né, um dia eu estava na lousa e foi igual você. Vem o pacote pronto com a informação. A ferramenta é essa, é só assim que dá para limpar o condomínio rapidamente, mas não vai dar tempo, acelera. Então, eu acabei canalizando uma mesa radiônica para fazer a apometria. Para facilitar a aplicação, né? Então, tudo que você faz dentro da apometria, a mesa faz. É uma mesa apométrica, quântica.
Tá? Então, o que a gente tem dentro da anamnese hoje para checar um atendimento através da mesa? Então, detalhe. Para operar a mesa, o que eu preciso? Tá vivo. Preciso de um corpo. Porque eu não tenho nenhum pré-requisito de mediunidade, de paranormalidade, de apometria, nem de radiestesia, já que eu vou usar o pêndulo para fazer isso. Tá? Então, pré-requisito zero. O objetivo da mesa é entregue uma ferramenta para que as pessoas se curem. Se elas forem curadoras e quiserem usar essa ferramenta para cuidar os mais próximos, para cuidar de terceiros, ou usar como uma ferramenta adicional dentro dos seus tratamentos, olha. Um psicólogo, ele fica conversando com o cara, tentando fazer um síndico, ressignificar um monte de histórias que ele nem sabe de onde vem. Limpa o passado. Agora trabalha o síndico muito mais fácil. Então, a ideia da mesa veio assim. Então, o que eu checo com a mesa hoje, dentro dessa estrutura, quando eu vou fazer um atendimento? Obsessores, parceiros de afinidade, o encosto, que vem por afinidade minha vibratória. Experiência genética, aí vamos falar de chips, implantes, artefatos, hologramas, partes em abdução ou zonas umbralinas dessas. Dissolução de formas de pensamentos. Indo para a área de magia, votos, contratos, pactos, magismo 6, magismo recebido, pragas e maldições. E aí eu vou olhar dentro, né? Tirando, vamos dizer assim, o que está na frente, né? Agora cheguei nos corpos sutis. Aí eu vou checar quantas frequências, né, estão disparadas, quantos aspectos estão ligados aqui que são relacionados à parte de saúde física, à parte de medo, sentimentos, emoções e padrões. Então, eu abro uma vez, deu 50 linhas para trabalhar. Tem 10 linhas de saúde, 10 de medo e 30 entre sentimentos, emoções e padrões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Então, se eu quiser me estudar, eu posso perguntar que linhas são essas, tudo mais, para identificar o que tem no meu condomínio. Às vezes, pessoal, eu não sou assim, você não, mas seu condomínio é, quem está do lado de fora é assim. As pessoas falam muito de mim. Claro que fala de você, está aqui, você reage assim, mesmo sem, ou sem achar que. Então, você pode usar como uma ferramenta de autoestudo, né? Mas principalmente de limpeza. Porque conforme eu vou limpando esses personagens, acordei meio irritado. Vai lá, limpa essa linha de irritação. Vai limpando. Vai limpando do condomínio essas frequências. Quantas memórias nós já geramos dessa vida e quantas tem de tantas as outras centenas de vidas que a gente viveu. Então, assim, ela veio exatamente para isso. Ou seja, faça com que esta última passagem pela Terra seja melhor. Que você vai embora desse planeta com uma boa lembrança de ter vivido pelo menos uma vida mais leve. Exatamente. Isso facilita muito, né? Arlindo, tem uma pergunta para você aqui, ó. Eu, com 18 anos, eu estava andando na rua e comecei a passar pelas pessoas na rua e comecei a escutar o que elas estavam falando, pensando. Daí fui numa amiga, ela, que era espírita, e ela fez um passe e não escutei mais nada desde aquele dia. E fiquei com medo medo. Não sabia nada a respeito disso. Hoje estou sabendo sobre essas notícias. Então, senhora, o que você faz? Né? Você tem essa percepção, essa qualidade dessa paranormalidade, dessa percepção. Então, você estava entrando no campo das pessoas e você vai ler a mente de todas elas. Tudo que elas estão pensando aqui, tudo que está aqui no condomínio dela, você faz essa captação. A captação psíquica dentro da apometria é isso. Então, basicamente, nesse dia na rua, você estava, assim, com o seu radar de apometria aberto, ou seja, você estava desdobrada com a frequência de todo mundo aberto ali do seu lado e você acessando todas as informações ao mesmo tempo. Tá? Então, provavelmente, nesse aspas, passe, o que ela fez foi uma regulagem no seu campo energético, que às vezes a gente está meio desencaixado, que ela encaixa de novo, né? Porque normalmente quando você tem um médio eles chamam-se de incorporação, né? Um acoplamento psicofônico, você meio que, tipo assim, você dá uma deslocadinha para o lado e aquele, né, o espírito ou o médium, o mentor, acopla aqui para usar o aparelho psicofônico. Então, às vezes, a gente chama de bilocado, eu estou meio deslocado do corpo. Uhum. Eu estou dentro do corpo físico e estou um pouquinho deslocado, então eu também estou no plano astral. Eu começo a acessar isso muito mais facilmente. Provavelmente você já aconteceu comigo, assim, mas eu não como no caso dela de escutar os outros, né? Foi agora no começo do ano, até eu falei com a Suzy Maria, ela vai vir para nós lá investigar a cidade. Eu estava caminhando com meu marido numa cidade pequena aqui em Santo Agostinho, não sei se você conhece, é uma cidade bem pequena, mas assim, tem uma rua que é super populosa. Todo mundo caminha na rua, tem um monte de lojinhas e tal. E eu estava caminhando com meu marido, de repente, puf, caiu fora. Para mim, assim, sumiu todo, não tinha mais loja, não tinha mais ninguém.
Eu senti o meu corpo caminhando, mas eu estava em outro lugar. Foi para Nárnia totalmente, outra Para dimensão. Nárnia, e meu marido falou que eu fiquei uns 5 minutos caminhando do lado dele, calada. Ele falou, acho que ela não quer falar mais, ficou quieta. Aí, quando ele chegou perto do restaurante, estava muito grande, assim, estava tocando uma banda, né? E quando ele bateu como é que fala, na bateria, eu voltei, sabe? Voltou o negócio, relocou, né? Eu ia fazer um paralelo disso com aquilo que o pessoal chama de paralisia noturna. Não existe uma paralisia. O que acontece? Toda noite a gente sai do corpo, né? Projetado. Sim. Raríssimos têm essa lembrança do que fez antes de voltar. Às vezes a gente acha que é um sonho, não, era só eu fora do corpo. Então o que acontece? Quando você começa a sair do corpo, às vezes você está 2 centímetros e você não saiu ainda. 2, 3 centímetros desencaixado. Então a sua consciência já saiu, aquilo que o corpo está ali, você já levantou o cabeção para sair, a consciência está fora, mas você ainda está, a maior parte da sua energia está presa no corpo. Então sua consciência vê falar algo estranho. Aí você tenta se mexer e não consegue, porque a sua consciência estando fora do corpo, você não tem mais controle sobre o corpo. E aí você começa a entrar em desespero, até a hora que o seu metabolismo dispara, que você tenta falar, tenta gritar, não vai. Da hora que o metabolismo dá aquele agachado, ele te puxa para dentro do corpo, vai dá aquele berro. Né? No teu caso, essa batida tem. Muita gente relata, né, que está dormindo e de repente acorda assim, com aquele pulo na cama. Então o que acontece? Você está fora do corpo, e aí algum ruído aqui, ou eu tinha gato em casa, o gato pulava na cama, ou se tem com seu marido vira encosta em você. Então, o corpo físico acelerando o metabolismo, se você está fora do corpo, você é puxado instantaneamente. Por isso que a gente tem essa sensação de dar um tranco na cama. Você estava fora do corpo no momento que você deu o tranco. Então, provavelmente, você estava caminhando, meio deslocado ali, numa realidade paralela, e ele bateu, aquele ruído no seu ouvido, deu aquela acelerada no batimento e encaixou você de novo. Nunca aconteceu comigo caminhando, assim, sabe? Foi interessante, porque, assim, sumiu tudo, sabe? Assim, e eu tinha consciência. Eu falei, eu tô em outro lugar, o meu corpo tá caminhando, eu sinto o meu corpo caminhando, mas eu não tô no meu corpo completamente. Então, isso é porque se você está dirigindo num momento desse, você não tem controle nenhum da ação ali. Né? Com certeza. E foi uma coisa bem curiosa também. Coisas que acontecem, né? É estranho. Tô aqui. A Anis está perguntando se a mesa que você usa é própria para apometria. Sim, foi uma mesa que eu canalizei durante o curso de apometria, né? Então, essa mesa só faz apometria, ela não faz mais nada. Agora, tudo que você pode fazer dentro da apometria, né? Todas essas limpezas que eu falei, ali a gente vai checar esses personagens contrários, mandar limpar vou recolher todos os personagens que viveram triste, abandonados, né? Vou recolher todos os personagens ligados a linhas religiosas, votos, beatas, padres. Vou limpar crenças e padrões meus, vou limpar crenças e padrões ancestrais. Então, assim, você vai usar tudo que você consegue fazer com a apometria, você consegue usar a mesa para fazer. Então, a mesa é o seguinte, fala, olha, Miguel, tá aqui a minha bucha, faz a apometria e limpa essa porcaria. Eu não quero nem saber o que é só. Então, naquele filme Doutor Estranho, que é um apômetro, né? Na primeira cena que ele abre o portal, que ele começa a abrir aquele disco, né? Daqui a pouco o disco dissolve e ele fala, eu não consigo. Ela falou, não, você já conseguiu. Você precisa sustentar. Então, o que a gente faz no trabalho apométrico ou apométrico através da mesa, né? Então, quando eu falo, tem obsessores, né? Tem aqui o grupo de apometria, né? Então tem uma sintonização com uma equipe espiritual para fazer isso, não é nós que vamos fazer apometria, é a equipe espiritual que está por trás disso. Né? Me diz, tem, então o que eu faço? Limpando obsessores. Exatamente isso. Tem obsessores? Limpando obsessores. É assim que funciona na mesa. Tem muito limpando obsessores, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo esses portais dimensionais. Esses mentores vão lá, pegam esses personagens, encaminham, levam embora e fecham. Quando terminar de girar, ele fecha aquele portal. Entendi. Sonhei essa noite que eu estava correndo no meio do mato, um monte de lobo atrás de mim. Você acordou, né, com palpitação, tudo, né? Fez aquela limpezinha matinal, chegou lá, mas olha, aquele sonho que eu tive à noite, que tinha um monte, era um sonho? Não. Era um personagem meu, uma memória minha, que foi atacada por fogo, tá? Então, resgatando aquele meu personagem que estava ali preso. Então, por quê? Sonhos recorrentes são memórias nossas.
No ciclo do sono, né, a gente tem o estado de alfa, que é quase dormindo e quase acordando, e o sono profundo, que é quando sai do corpo. Então, nesse estágio de alfa, que é a mesma frequência que a gente usa para fazer a regressão terapêutica, é a hora que eu acesso o meu registro acástico. Então, muito do que a gente acha que é sonho são memórias nossas que precisam ser tratadas de alguma maneira. É de um outro fractal, talvez, também? De um outro fractal seu que você consegue ver o que ele está fazendo? De outro fractal... Que você consegue acessar o que ele está fazendo, por exemplo, no futuro ou no passado, você consegue acessar? Para a gente, através da mesa, você vai limpar a frequência. Na apometria, você pode acessar, então. Se você está trabalhando com média de incorporação, aquilo lá é um fractal seu. Eu posso incorporar no média e conversar. Eu já ouvi muito da minha história contada por mim mesmo naquelas histórias. Interessante. E quando você acessa essa história, né, nós temos uma linha, né, que a gente chama de passado e futuro. Né? Fora do corpo, ela é paralela. Paralela. Você falou de sonhos recorrentes. Está para frente ou para trás? De sonhos recorrentes, eu tenho uns sonhos recorrentes no mesmo lugar, tipo um aeroporto, nave, sei lá, estação, mas não é presente, assim, é bem futuro, sabe? Então, acredito que é um fractal aí que eu consigo acessar. Por que não passado? Porque é muito diferente, é muito futurístico para... Como a Atlântida. Pode ser também. Muito futurista, com naves que usavam energia gravitacional, não usava combustível fóssil. O avião ele ele não vai para cima como os nossos aviões, ele só sai mesmo, assim, só decola na horizontal mesmo. Então, por isso que eu achei que era futurista. Não, ele pode ser uma linha, não tem nada, e pode ser uma linha paralela também. Só na região de Teta, que tem 21 galáxias dentro das 100 mil de Nebadão, tem 385 planetas igual a Terra. Então... Sim, eu vou nesse lugar direto, gente. Assim, faz muitos anos que, de vez em quando, tem semana que eu vou, às vezes, quase toda noite. Então, aí o que você pode fazer, no caso de uma apometria, seja pelo processo de captação ou dentro da mesa, perguntar se esse personagem precisa ser resgatado. Mas ele fala, não, ele está lá vivendo, você só acessou aquilo. A mesa não é vendida nisso, ela faz parte do curso. Então, quem participa do curso recebe a mesa como ferramenta de uso. Ela não é vendida avulso à parte. Porque, na verdade, não é só a mesa sozinha não faz nada. Pode dar uma decisão, não vai fazer nada. Né? Primeiro, você tem uma sintonização com essa equipe espiritual que trabalha com a mesa. Então, tem a mesa sem a equipe espiritual, ela não faz nada. É só um gráfico de radiestesia sem nenhuma função. Vamos ver aqui, ó, a Márcia falando que durante a gravidez do meu filho eu sonhava com um tigre me perseguindo. Eu estava em uma casa com muitas janelas e eu fechava, sempre tinha outra aberta. E o último sonho foi no dia antes do parto. Então, você pode ter memórias anteriores entre vocês, que em alguma outra, porque a gente já morou no meio do mato a maioria das vidas, né? Então, quando começa, né, principalmente durante a gravidez, começa qualquer desconforto, sonhos recorrentes, alteração nas rotinas, né? Eu já começo a apometria no útero. Porque assim, imagine que aquele pai já matou esse filho. Numa outra vida, esse filho e esse pai já disputaram aquela mãe como mulher. Então agora ela vai vir esposa e mãe, porque ela como mulher pode amar dois homens ao mesmo tempo sem treta. Só que na outra vida, esse filho era casado com ela, esse cara veio, matou ele para ficar com ela, e eles foram embora. Então, toda vez que essa energia chega aqui, aquele filho que está no útero reconhece esse cara que matou ele, que roubou a mulher dele, de onde ele está aqui agora, ele começa a ficar incomodado. Tem cara que tem que dormir em outro quarto. Toda vez que ele do lado da mulher, aquela criança começa a pular de um jeito, ela não consegue dormir do lado do marido. Você tem que dormir em casa separada. Mulher que passa 9 meses uma gravidez em cama. Ou o comportamento dos filhos altera. Porque às vezes esse que está aqui já matou o outro numa outra história. E às vezes foi numa guerra, não é nem pessoal. Então, quando você tem essas disputas entre os personagens familiares, se você limpa isso a partir do parto, você faz qualquer coisa encaixe. Exatamente. A diferença entre apometria investigativa e RFA? Então, RFA seria o resgate de fractais de alma que eu faço o atendimento pela mesa. Eu comparo basicamente assim, o RFA é uma lava-louça.
durante a semana você vai pôr no prato, copo, talher, xícara, você joga tudo lá dentro. No fim de semana você aperta o botão e fala, limpa. Você não sabe quem sujou, que dia sujou, nem que tipo de sujeira tem naqueles objetos que estão ali dentro. Você simplesmente manda limpar tudo. Mas se você é aquele tipo de pessoa que, né, compra congelados, compra tudo pronto, então você descongela, então para você a lava-louça te atende 100%. Exatamente. Você, né, falou, não, eu gosto de fazer minha comidinha. Então, todo sábado eu falo, faço arroz, faço feijão, faço carne, faço isso, faço aquilo, sujo um monte de panela, separo tudo em potinhos para comer a semana toda. Perfeito. Aí você vai juntar todos aqueles talheres que você colocou, pôs na lava-louça, mas aquela panela não cabe na lava-louça. Vou ter que lavar na mão. Então, a investigativa, ela serve para fazer o trabalho da lava-louça e lavar as panelas também. Tá? Né, uma vez que eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, então, quando eu investigo nos meus personagens, os padrões, como foram essas histórias, né, para mim, que sou síndico, é mais fácil para eu ressignificar essas histórias e administrar esses personagens, que agora eu os conheço. Então, tudo depende em que momento eu estou. Né? Quando uma pessoa está morrendo afogada, não adianta você ficar lá no barco, olha, faz a coxinha, faz assim com a mão, respira, joga água para fora, bate a perninha retinha. Amigão, eu estou morrendo afogado. Tira a água, trata, estabiliza, fala, agora vamos aprender a nadar. Então, vai se aplicar para esses dois casos, para eu entender um pouco dessas histórias. Em alguns casos que eu falo que eu vou direto para a investigativa. Putz, pânico, crise de pânico. Cara, não tô conseguindo sair de casa, estou me afogando. Não dá para. Vamos aqui lavar a louça. Falei, não dá. Tem 7 pilhas de prata aqui em cima da mesa, precisa acelerar o processo. Quando você tem iniciações em ordens iniciáticas, principalmente as negativadas, você vai ter que negociar lá com o dono da escola para tirar você lá de dentro. Então aí não tem como fazer isso pela mesa. Às vezes, aquele personagem ele está numa dor tão intensa, tão profunda, que você, sozinha, naquele gradiente, não tem energia para fazer. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, no salão, no grande aqui do lado, estou aqui no estúdio, o pessoal está no salão, toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, nós temos um grupo de captações, um grupo de apometria. Então, todas essas mesas que são feitas, que dão uma captação em grupo, que não tem o gradiente sozinho para fazer, ou preciso negociar alguma coisa, tá? A gente, toda terça-feira, nesse grupo, faz essas captações. Então, hoje, aqui a Flávia está fazendo os trabalhos de RFA e eu faço as apometrias investigativas às quartas e quintas. Então, eu trabalho 1 hora investigando, abrindo cenário. Às vezes, a gente acaba fazendo uma mini constelação no final, porque você vai achar tanta coisa aqui atrás. Já fiz 10 constelações, não resolve. Eu acho que não. Você está montando um quebra-cabeça com o gato na mesa. Você bota tudo isso no lugar, vai dormir, o gato joga tudo no chão. Por quê? Porque tem votos, maldição, não nascidos, né, incesto, tem uma bagunça aqui atrás, que isso reflete aqui. Então, você tem primeiro que vir aqui atrás, limpar isso aqui, para depois botar isso em ordem aqui embaixo. Com certeza. Então, a população tem que ser feita com uma apometria, porque se você não limpar esses aspectos que estão aqui atrás, quer dizer, a constelação, em alguns casos, vai funcionar igual a RFA. Botou aqui, está tudo em ordem, está ótimo. Não tem panela para limpar. Então, se tiver panela para limpar a constelação, é a mesma coisa. O que vai acontecer é que aquela pia vai ficar suja. Em algum momento, você vai ter que lavar aquilo ali e vai ter que mexer de novo, né? Não tem jeito. De novo, né? Com certeza. Arlindo, passou super rápido o nosso horário. Na verdade, eu sempre faço de 1 hora, passou, mas não tem como interromper. O Arlindo é maravilhoso, gente. Tem que voltar aqui mais vezes. Tem que voltar aqui mais vezes, tem muito assunto ainda. A gente só tocou hoje, né, na apometria, mas o Arlindo tem uma bagagem enorme, né, para distribuir aqui para a gente, para distribuir conhecimento. Então, deixa uma palavra final para nós, Arlindo, daí deixa uma mensagem do seu coração hoje para nós. Olha, a gente precisa olhar para a gente um pouquinho, ver o que nos incomoda, né? E olhar quais são as lições que eu preciso aprender nessa escola, né? Sai um pouquinho do papelzinho de filho, mãe, pai, marido, esposa, vem para o papelzinho olhar aqui de trás como aluno, né? Porque se a gente olhar dentro da primeira escola, dentro das outras escolas, dentro das escolas atuais onde nós estamos, emprego, família, amigos,
nós vamos ver que nós temos vários professores em escolas diferentes, mas a disciplina é a mesma que a gente não aprendeu dentro de casa. Então, quando a gente começa a olhar com essa visão do que eu preciso aprender e tudo que está acontecendo em meu redor é porque eu estou atraindo e vibrando isso, se conscientemente eu não estou fazendo algo para isso, então meu condomínio está. Se estudem. Se tratem, cuidem do condomínio, porque a vida fica num nível de leveza tão mais sossegado quando você começa a viver sem perturbação, sem natação. Né? Eu acho que o que define bem nada, nunca vai ser sobre o que qualquer pessoa está fazendo para você, mas sim como você reage ao que estão te fazendo. Como o meu condomínio reage. Porque a hora que ele vibra, eu vou... Então, conforme eu apazigo isso aqui, não me interessa o que estão fazendo aqui. Isso aqui é cada um com seu papel. Eu, o professor da disciplina chata. Todo mundo teve disciplina chata, professor chato. Como eu reajo a todos esses fatos e conhecimentos é o que me diz o quanto eu estou no caminho do meio. Exatamente. Sabe as palavras. Gratidão, viu? Gratidão por estar aqui. Maravilhoso, adorei. Nossa, vou convidar você mais vezes. Já vou agendar com a Arlindo mais vezes. A Arlindo está perguntando se tem como participar de algum grupo. Como é que faz para... Tem um website. São para os alunos que já fizeram a formação, já têm essa sintonização com essa equipe e querem aprofundar, querem vir lavar panelas, querem aprender a fazer apometria, né? Então, eles participam desse grupo para o desenvolvimento próprio mediúnico e apométrico, né? Se tratando, né, toda semana e ajudando a tratar os demais. Tá aqui embaixo do nome do Arlindo também o Instagram dele, aqui embaixo está rodando aqui o website também, é só vocês entrarem em contato, que ele vai conseguir explicar bem certinho para vocês como é que funciona fazer o curso, para fazer parte dos grupos, né, Arlindo? Gratidão, meu querido. Gratidão imensa. Foi maravilhoso, foi super... não tem nem como explicar quanto conhecimento você trouxe para a gente hoje. Gratidão mesmo. Gratidão a todos que passaram por aí. Tá, já. Eu vou tirar você da tela, já volto a falar com você rapidinho, tá bom? Espera um pouquinho aí. Pessoal, muito boa noite, então. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui. Não deixe de seguir o Arlindo lá no Instagram. Não deixe também de seguir aqui o nosso YouTube, né? Toda terça-feira eu trago terapeutas aqui maravilhosos, assim como o Arlindo, para trazer conhecimento, né, para a gente, para dividir conhecimento com a gente. Então, espero vocês na semana que vem, na terça-feira, às 8 da noite. Certo? Uma boa noite para vocês e até mais. Gratidão.